Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro e nosso papo de hoje é sobre como produzir conteúdo mesmo quando a gente não tem tempo. Ou melhor, né? O que a gente deve fazer para produzir mais conteúdos com a mesma qualidade, mesmo sem ter tempo. Eu sei que produção de conteúdo é algo que as pessoas têm muitas dúvidas, acabam tendo a sensação de estar perdendo muito tempo, né, quando estão fazendo isso, e nem sempre conseguem manter a rotina, manter a quantidade necessária de posts. E eu quero passar algumas orientações para vocês que é de como eu organizo aqui para dar conta de produzir conteúdo, dar conta de tocar a agência, de fazer várias coisas. E eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Enquanto vocês estão chegando, enquanto o povo está entrando, quem já entrou, me diz se tá me vendo e me ouvindo, e eu vou colocar aqui o tema da live de hoje para quem chegar depois saber do que a gente tá falando. Meu Deus do céu, meu Deus. Como produzir conteúdo sem... Vou colocar assim, mesmo que não... Estão me ouvindo, minha gente? Alguém me dá um oi aí? Mesmo que não tenha tempo. Só para saber se está todo mundo me vendo, me ouvindo. Fixei aqui o tema da live. Então a gente vai falar sobre produção de conteúdo. Como que vocês podem manter a rotina de produção de conteúdo aqui no Instagram? Um conteúdo que dê resultado, né? Importante. Mesmo com uma agenda lotada, mesmo com uma vida corrida, mesmo tendo que cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. Primeira coisa, a gente já falou várias vezes aqui que a gente não precisa postar todos os dias, a gente não precisa produzir conteúdo todos os dias. A gente pode e deve trabalhar com uma média de 2 a 3 posts por semana. Por quê? É muito melhor a gente manter a frequência, ser constante, do que a gente criar conteúdos aleatórios por criar. Esses 3 conteúdos precisam seguir a lógica de vendas, então eu preciso ter conteúdos de atração, conteúdos de relacionamento e conteúdos de oferta. Tudo isso eu já falei outras vezes, a gente não vai se aprofundar nesse ponto. O que eu quero passar para vocês, eu vou pegar minha colinha aqui que eu fiz para não esquecer nenhum detalhe, é como que vocês se organizam para manter essa frequência diante dessa vida louca. Oi Flávia, tudo bem? E a palavra-chave, minha gente, é planejamento. Planejamento e organização. Mas um planejamento muito simples, tá? Qual é a rotina que vocês precisam adotar? Primeira ação. Você precisa olhar sempre para o mês. Olhe para o mês seguinte. Então, quando for ali pelo dia 20, dia 25, preferencialmente dia 20, você olha para o mês seguinte, para o mês que vai vir pela frente. E aí você vai decidir o primeiro tópico. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto que você precisa decidir é qual é o foco comercial daquele próximo mês. Por quê? Todo o nosso conteúdo das redes sociais, ele precisa se pautar na nossa ação comercial. Então, assim, o que eu quero vender? Qual serviço eu vou dar mais ênfase no próximo mês? Vai ser um único serviço durante o mês todo? Vai ser um serviço a cada 15 dias? Vai ser um serviço por semana? Qual é o foco daquele mês? Qual é o foco de cada uma das semanas? No momento que você olhou para o mês, você decidiu qual é o foco comercial, você vai mapear quais são os dias que você vai fazer um post de oferta. Essa é a primeira coisa que você marca no teu calendário. Quais são os dias aqui do mês que eu vou fazer um post de oferta e oferta do quê? No momento que eu olhei o mês, defini qual é a oferta, defini quais os dias do post de oferta, qual é a minha segunda ação? A minha segunda ação é eu olhar para aquele mês e identificar se ele tem alguma data comemorativa. Tem alguma data comemorativa relacionada ao meu serviço, relacionada ao meu segmento, que eu posso usar como gancho, que eu posso aproveitar para criar um conteúdo relacionado a ela? Aí, se tiver essa data, você também já preencheu ali. Normalmente, esse post de data comemorativa, ele entra onde?
ele entra como um conteúdo de relacionamento. Ele é só conteúdo de relacionamento? Não, de repente você pode aproveitar aquela data comemorativa até mesmo para fazer uma oferta. Se vocês derem um Google, né, datas comemorativas do mês tal, todo mês, todo dia praticamente, tem algum dia de alguma coisa. E aí você vai ver quais são os dias pertinentes com a tua área. Isso já vai fazer o quê? Já vai facilitar demais a tua vida, já vai aguçar a criatividade sobre o que fazer, sobre o que trabalhar. Ok até aqui? Estão comigo? Hoje eu tô tomando água na garrafa de plástico, nem peguei copo, que o dia foi insano. Nesse momento, quando eu faço essa análise, eu tenho o meu mês desenhado, tá? Então, o mês tá desenhado. Tu não precisa criar todos os conteúdos. A partir disso, que o mês está desenhado, que eu defini qual é a oferta, eu defini quais são os dias de oferta, eu defini se tem mapeei, né, se tem alguma data comemorativa ou não para aproveitar. Qual é o processo que você precisa fazer semanalmente? E aí, o segredo, e aqui, minha gente, nessas duas ações é que estão o segredo pra gente realmente manter a constância, tá? E fazer conteúdos com mais facilidade mesmo quando a gente não tem tempo. No momento que eu defini o mês, eu vou escolher um único dia da semana. Um dia. Aí você vai entender qual é o dia melhor para você. Se é na segunda, se é no sábado, se é no domingo, se é na terça, não importa. Você vai escolher um dia da semana. E nesse dia, você vai criar os conteúdos da próxima semana. Por quê? Porque você já tem mapeado qual é a oferta. Você já tem mapeado se tem alguma data comemorativa ou não. Então, você vai sentar e vai criar os teus 3 posts da semana de uma única vez. Quando você define essa ação de criar os 3 posts da semana juntos em uma única vez, normalmente, no início, você vai gastar umas 2 horas para criar todos os materiais da próxima semana, posts e story, tá? Depois, com o tempo, você faz isso em 1 hora, meia hora. Por quê? Você vai criando a prática de fazer isso. Quando você tira esse um dia da semana, você cria os materiais de uma única vez, você faz eles seguindo a lógica de vendas, que é extremamente importante. Você faz eles com mais qualidade e o restante da semana, você não precisa se preocupar com os posts. Você já está com eles prontos. Você não precisa se preocupar necessariamente com os roteirinhos de story, porque você já está com eles prontos. E o que você pode fazer para agilizar e facilitar ainda mais essa criação de conteúdo? Ponto número 1. Você deve ter um arquivo onde você tem as suas ideias registradas. Então, quando você senta para criar esses conteúdos, você não vai ficar olhando para o além e pensando, imaginando sobre o que você vai falar. Você tem a tua oferta da semana, você tem a tua lista de temas. E de onde vem a lista de temas? Vem do PDV do cliente. Então, ali naquele arquivo, você vai abrir aquele arquivo para ter as ideias, você vai ter a tua oferta definida e tem uma ação que quase ninguém faz. E é o que faz toda a diferença. A gente faz isso aqui na agência semanalmente. E isso facilita demais o quê? A criação de conteúdo que dá mais resultado. E facilita demais com que a gente potencialize os nossos resultados. Sejam as nossas vendas, seja a formação de público, seja o engajamento. Qual é essa ação? A ação é, no dia que eu escolhi para criar os meus posts, eu vou abrir o meu arquivo de ideias, mas eu também vou analisar os posts que eu fiz nas 2 últimas semanas. Quais foram os assuntos que deram mais resultado? Qual foi o formato que eu utilizei que deu mais resultado? Porque no momento que eu olho o formato que eu utilizei que deu mais resultado, eu posso repetir, eu devo repetir esse mesmo formato.
No momento que eu olho que um tema, que um assunto deu mais resultado, o que eu devo fazer? Eu devo trazer esse assunto de novo. Elis, mas eu vou ficar repetindo conteúdo? Sim, você deve repetir conteúdo. A gente tem um universo específico que a gente deve abordar dentro das nossas redes sociais, que é o universo condizente com aquilo que a gente vende. E a repetição é essencial, porque nem todo mundo vê todos os seus conteúdos. Muitas pessoas até enxergam o teu conteúdo, mas não estão naquele momento ligadas naquilo ou no estágio pronto para entender aquilo, para implementar, para aquilo fazer sentido na vida dela. As pessoas esquecem do que elas viram. Então, assuntos que foram muito bem, eu devo trazer de novo. Eu devo abordar de novo. Formatos que foram muito bem, eu devo trazer de novo. Eu convido vocês depois a olharem com carinho e atenção no detalhe o meu feed. Vocês vão perceber que tem assuntos que eles voltam praticamente toda semana. Ou voltam semana sim, semana não. E eles sempre funcionam. Sempre funcionam. Quando você tem, agora pense comigo, tá? Mapeei o meu mês, tirei lá 1 horinha e defini as ofertas do mês, ok? Defini os dias que vão ser oferta. Mapeei as datas comemorativas. Sentei aqui no dia que eu escolhi para criar os meus conteúdos. Analisei o que funcionou melhor, já tive ideias de alguns temas. Abri o meu arquivo de ideias, que eu já mapeei o PDV do meu cliente. Tive mais ideias de temas e conteúdos ainda. O que eu tenho que usar? O que eu devo usar para facilitar mais ainda a tua vida? Você deve utilizar o Canva com templates, modelinhos de posts prontos. Por quê? Porque se você tem ali selecionado quais são os modelos que você usa do Canva, já nas tuas cores, com a fonte certa, com o lugar para colocar a imagem, você vai copiar o conteúdo e colar. Você não vai ficar quebrando a cabeça, criando modelos novos todas as vezes, criando modelos mirabolantes. Você usa o Canva, você copia o texto e cola. E qual é a outra ferramenta que você deve usar? O ChatGPT. Por quê? Com o ChatGPT tu tem uma ideia. Eu quero fazer um post contando sobre o case do cliente XYZ que teve tal resultado. O ChatGPT vai escrever para você. Ele vai te dar pronto. Ele vai te dar pronto o texto que você deve colar no template do Canva e o texto que você deve usar na legenda, até com os emojis. Prontinho. Então, pensem comigo o trabalho de vocês, tá? Escolhi um dia da semana. Tiro 1 hora, 2 horas de início. Abro o meu arquivo, olho as ideias, abro o meu Instagram, vejo aqui os posts que deram mais resultado. Vou no ChatGPT. E peço pro ChatGPT criar o post para mim sobre o assunto X. Criar o outro post para mim sobre o assunto Y. Criar um post de oferta do serviço Z. Copio aquele texto, colo no Canva, baixo do Canva e vou abrir o estúdio de criação e vou deixar os posts da minha semana agendados. Prontos. Os stories é a mesma coisa. Eu quero fazer uma sequência de story de oferta. Eu quero fazer uma sequência de story contando tal história. Eu quero fazer uma sequência de story para gerar mais engajamento na caixinha. Você pede para o ChatGPT. Ele escreve para ti. E você pode escolher, ChatGPT, eu quero que você faça isso para eu gravar em vídeo. Aí você já deixa os videozinhos gravados. No dia, você só vai subir. ChatGPT, eu quero que você faça isso para criar sequência de stories em texto. E ele já vai fazer. E aí eu te pergunto, você tem hoje 2 horas da tua semana para dedicar, para fazer esse trabalho? Por quê? É muito importante que você planeje esse tempo.
Porque a gente está falando não é de fazer posts no Instagram. A gente está falando de ativar uma ferramenta poderosa de comunicação e vendas, que é o Instagram. E se você não consegue tirar 2 horas da tua semana, 1 hora da tua semana, para sentar e pedir para o ChatGPT criar os textos, revisar, copiar e colar no Canva, você está deixando de investir 2 horas da tua semana em definir as tuas ações de comunicação e vendas. E que deve ser o pilar principal que você deve utilizar. O Eduardo está colocando, mas não é fácil assim fazer arte. Então, olha só, no início, Eduardo, sempre vai ser mais desafiador. Sempre vai ser mais desafiador. Mas qual é a questão com o Canva? O Canva tem muitos modelos prontos. Ele tem muitos e muitos e muitos modelos. Tu tem 2 caminhos, tá? 2 caminhos que eu recomendo. Caminho número 1. Você vai lá e seleciona quais são os modelos que você vai utilizar. E você já deixa selecionados os teus modelos para usar sempre aquele. A gente não precisa de uma variação muito grande de posts. Eu preciso de um modelo de posts com fundo liso. Eu preciso de um modelo de posts que tenha uma imagem e um lugar para colocar texto. Dificilmente eu preciso de muito mais do que isso. Posso ter um que é um fundo liso com um ícone e o texto maior. Um que tem um título e um texto complementar. Deixe selecionado, escolha. Por isso que eu comecei essa live falando que é planejamento. A gente precisa planejar e organizar as nossas ações. E, de novo, não é as nossas ações de postar no Instagram. São as nossas ações de comunicação e vendas na rede social que tem mais alcance. Então, se você não dedica 1 hora, 2 horas da tua semana para planejar isso... mas eu tenho poucos seguidores ainda. A minha audiência é baixa. Implemente estratégia de formação de público. Mesmo que você tenha uma audiência baixa, se tiver 10 pessoas olhando os teus stories, quanto tempo você ia levar para visitar 10 pessoas e conversar com 10 pessoas? Para apresentar o teu serviço para 10 pessoas? E você vai fazendo essas ações, você vai potencializando o alcance. Agora, a questão é... Tu estuda todo dia das 8 às 10. A questão é, mais do que estudar, a gente precisa aplicar essas questões de marketing. Por quê? A gente precisa ter resposta do público e refinando, resposta do público e refinando. E aí a outra, só para terminar de contextualizar, Eduardo, a outra ação que dá para ser feita, e é uma ação que eu recomendo demais, gente, é um investimento que vocês vão fazer que vale muito a pena. É vocês procurarem um web designer e pedir para ele criar um pack, um pacote de template de posts com a identidade de vocês. Você contrata esse web designer uma única vez. Ele vai criar com a tua fonte, com as tuas cores, e você vai ter ali os teus modelinhos. Então, assim, isso agiliza demais o teu tempo. E com o ChatGPT, vocês podem usar a versão gratuita do ChatGPT e ir programando os assistentes para que o texto venha cada vez mais no formato que você quer. Venha cada vez mais parecendo que é um texto que você realmente criou. E isso vocês podem fazer seguindo os passos que eu já ensinei aqui, que é definindo o perfil, passando as informações do teu negócio, e aí depois, semana a semana, você só vem com a informação do pedido do post, ou você pode digitar máquina aqui nos comentários e copiar e colar todas as programações dos assistentes do ChatGPT. Eu já criei essas programações para vocês. Para ter um assistente que crie posts de qualidade, sejam eles simples ou em carrossel, que crie sequências de stories em qualidade, seja ele em texto ou vídeo, que crie posts de oferta, que crie roteiros de vídeo e que faz o principal, mapeia o PDV do cliente de vocês.
para que vocês nunca mais fiquem sem ideias, para que vocês não percam tempo pensando sobre o que falar e nem percam tempo criando conteúdos que não funcionam. Então, recapitulando, planejamento do mês, um dia da semana para criar os materiais, 3 posts por semana, Nesse dia, sempre comece analisando o que funcionou na semana passada. Reaproveite temas, reaproveite conteúdo. Isso sempre dá bom, isso sempre funciona. Use o Canva com templates específicos e use o ChatGPT para criar os teus conteúdos. Se você seguir essa rotina, com 1 hora da tua semana, a Gladys não entrou aqui hoje, né? A Gladys é uma aluna um membro da comunidade. Hoje a Gladys, ela já me manda, e ela gasta, sei lá, umas 2 horas para fazer isso, o planejamento dos posts do mês inteiro. Pensa, tu sentar aqui no início do mês, 2 horinhas, você criar todos os textos, todos os conteúdos. Se vocês seguirem esses passos, forem aprimorando e refinando, eu garanto para vocês vão criar conteúdos melhores em menos tempo e vão ter mais resultados. Certo, minha gente? No mais, um bom restinho de semana para vocês. Um beijo e segunda a gente se encontra lá no YouTube no nosso aulão. Tchau, tchau!